É tão fácil a distância, perder-se quando nada sabemos uns dos outros, quando não se compartilha uma mesma vida. Mas as relações pessoais são algo particularmente precioso, algo que não coincide com a comunidade de trabalho ou de interesses. Justo agora, quando ambos tomamos conhecimento das últimas e fundamentais divergências em nossas respectivas concepções da vida, temos uma ocasião particular e uma forte inclinação, espero, para manter esse tipo de relações. 1, 2, 3. Hoje eu falo sobre Prezado Senhor, Prezada Senhora, estudos sobre cartas, uma coletânea de textos, ensaios, organizada por Nádia Batella Gottlieb e Valnice Nogueira Galvão. Essa é uma publicação de 2000, o ano 2000. Já tem algum tempo que eu li, por ocasião de um seminário, enfim. Acho que ainda é possível achar essa obra em sebos e bibliotecas. Gostaria de trazê-la aqui porque gosto desse tema das escritas de si, no qual se insere a escrita de cartas. Já falei de algumas coletâneas de cartas aqui. Essa é uma coletânea de textos, de estudos sobre cartas e missivistas famosos, que eu acho interessante, tanto para quem já lê sobre cartas, correspondências, lê sobre o tema, né, a epistolografia, os estudos sobre cartas, como uma coletânea de entrada também para quem quer conhecer esses estudos, especificamente também quem quer conhecer missivistas famosos. Acho bastante interessante. É uma coletânea que cobre muitos temas relativos às cartas, cartas de prisão, cartas de exílio, cartas de amor, cartas que trazem concepções literárias, cartas de discussões filosóficas, cartas que trazem registros históricos. Então é bastante variado aqui. Essa coletânea ela surgiu por ocasião de uma conversa entre as organizadoras durante um congresso, em que elas apontaram o fato de que havia muitos escritos, muitas cartas de intelectuais, de artistas, muitos estudos que levavam essas cartas como fonte primária, enfim, do estudo de determinado tema, mas poucos estudos em si, naquele tempo, da epistolografia. Então eles decidiram chamar alguns intelectuais famosos, conhecidos sobre esse tema, ou sobre a epistolografia de missivistas específicos. E o tema, a proposta central da coletânea é simplesmente trazer textos que girem em torno da escrita ou a leitura de cartas. E as abordagens são as abordagens mais diversas. Então, poderiam ser textos sobre cartas específicas, trechos de cartas, coletâneas, correspondências completas, arquivos de intelectuais, de escritores, de pensadores, cartas fictícias, cartas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, correspondências imaginárias. Então, é bastante ampla a abordagem aqui e também amplos os missivistas. Então, só para dar um exemplo aqui, nós temos, claro, a Madame de Sévigné, né, famosa francesa, que ficou famosa por sua coletânea de cartas. Nós temos aqui Hannah Arendt, nós temos aqui as cartas de Dom Pedro I, a Marquesa de Santos, as cartas de Dom Pedro II, a Condessa de Barral, Gilberto Freire para José Lins do Rego, as cartas do tradutor alemão para Guimarães Rosa. Nós temos essa coletânea de cartas e aqui a gente tem um ensaio sobre essas cartas. Se não me engano, esse ensaio é anterior à publicação da coletânea mesmo de cartas. 3 textos tematizam a correspondência do Mário de Andrade em diferentes perspectivas, e um deles vem tratar especificamente da correspondência entre Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa. Esse trecho que eu li para vocês no início do vídeo é um trecho de uma carta do Freud a um pastor que tinha as ideias divergentes do Freud, e o Freud vem dizer essa forma linda, né? Justamente por causa dessas divergências que a nossa correspondência, a nossa relação por meio dessa correspondência é tão importante. E esse é um aspecto também fundamental da carta desde seu início, né? Um aspecto de cívico, de formação de comunidade e de diálogo. Ao
algo que talvez tenha se perdido quando se perdem as cartas, não sei. Hoje nós temos muitas formas de comunicação imediata, mas temos comunicação, será? Porque um fator fundamental, um elemento fundamental da comunicação é o tempo. E o tempo é um componente da carta, e isso é tematizado no primeiro texto desse ensaio, que é um texto de uma carta-ensaio, texto ficcional. Tem cartas ficcionais aqui e uma carta-ensaio sobre esse tema do tempo na correspondência. Porque há uma confusão do tempo, o tempo em que se escreve, o tempo de envio da carta, o tempo em que se recebe e o tempo em que se lê. São 3 tempos diferentes. Quando você lê a carta, esses 3 tempos estão conjugados, acontecendo paralelamente. E talvez o tempo seja algo necessário para a gente formar em nós mesmos uma resposta, ou mesmo uma compreensão daquilo que nós pensamos, daquilo que o outro está nos comunicando. E eu acho que é uma coisa que eu repito aqui, a gente tem perdido a noção de que o tempo é tão fundamental para a compreensão, para a maturação. Outro tema que é trazido aqui em diferentes ensaios, de uma forma ou de outra, sobre diferentes perspectivas, dessa coletânea é o tema do estatuto da carta. Porque, a princípio, é uma forma de escrita de si e é uma forma de escrita concebida como próxima à verdade, como não ficcional. Isso é problematizado aqui já desde o primeiro texto, a carta-ensaio, quando o autor, eu vou dizer aqui o nome do texto, Odeio Cartas, é M. de Melo Castro. Ele vem dizer: não sendo ficção, todas as cartas acabam por nos dar versões ficcionadas daquilo que nos querem dizer, existindo um hiato profundo entre o que o autor da carta nos quis comunicar, o que ele escreveu na carta e aquilo que o destinatário mais tarde lerá. Este é talvez o estado perverso inerente a toda a escrita, ao qual as cartas não saberão escapar. Então, o estatuto da carta como uma escrita que se apropria de elementos retóricos também. Isso vem voltar no texto da Leila Perrone Moisés sobre as cartas de amor do Fernando Pessoa à Ofélia. No texto Sinceridade e Ficção, nas cartas de amor de Fernando Pessoa, a Leila vem fazer uma leitura dessas cartas bastante interessante, porque ela vê na literatura do Pessoa, na poesia, um conflito existencial, um conflito de identidade que se desdobra nos heterônimos. E ela vem dizer que nas cartas nós também vemos esse conflito. Então, as cartas são expressão desse conflito, que também é tematizado na poesia. E é interessante que nas cartas os heterônimos aparecem. E a Ofélia meio que entra na brincadeira também. Então, eu achei interessante. E ela vem dizer, a Leila, que como formulações, então, retóricas, elas não são, as cartas, nem mais nem menos verdadeiras que a poesia, por exemplo. Podemos dizer com a ficção. Então, essa ideia de verdade na literatura é problematizada aqui. E a gente tende a ler o conjunto das escritas de si, diários e cartas, como algo, como eu disse, expressão da verdade, não ficcional. E essa ideia de ficção, não ficção, especialmente no que concerne ao estatuto da verdade, ela é problematizada quando a gente vai estudar mais a fundo o significado de uma correspondência na vida de um intelectual, de um escritor, ou estudar mais a fundo o que um escritor faz, uma pessoa faz quando ela escreve uma carta. O que ele está a dizer de si, né? Que tipo de pessoa está se formando ali na carta. E uma coisa interessante também desse texto é que a Leila argumenta que a história de amor, né, entre Fernando Pessoa e Ofélia, ela não é que a história tenha sido acompanhada por cartas. A história de amor foram as cartas. Como a escrita em si é a história do amor. Isso é interessante também. Ainda no primeiro ensaio, né, a carta-ensaio, eu vou ler um trecho aqui que tematiza essas questões. Escrever cartas é, assim, um pequeno ofício literário, no sentido mais restritivo e convencional desse termo, pois ao escrever uma carta, não se pode fugir a um código que modela e altera o que tão simplesmente queremos e gostaríamos de dizer. Faz-se literatura sem o querer, tal como M. Jourdain fazia prosa sem o saber.
E nesses casos, nem a literatura nem a prosa são necessariamente da melhor qualidade. Esse tema pode ser desdobrado e é particularmente interessante para nós do público, porque muitas das autoras que hoje são desconhecidas, pouco lidas, elas escreveram diários, escreveram cartas, especialmente ali autoras mais antigas, século XVII, século XVIII, início do século XIX. Elas colocaram o foco da escrita delas no que era considerado uma escrita privada, cartas e diários, porque esse era o campo considerado como o campo da mulher, né, o campo privado. Enquanto que a publicação de livros de ficção era considerado público, se colocar ao público, algo que poderia colocar a mulher ali numa situação difícil com relação à sua honra, ela seria julgada com relação à sua honra. Pois bem, então essas escritas de si, elas também são consideradas aí como escritas exploradas por essas escritoras que, então, colocavam em escritos considerados privados opiniões sobre livros, opiniões sobre política, opiniões sobre história, coisas que elas não poderiam vocalizar tão facilmente em escritos públicos. No texto sobre Madame de Sévigné, a gente vê isso muito claramente, porque ela foi uma escritora considerada particularmente conhecida como missivista. Tudo que ela escreveu foi por meio de cartas. E ela escreveu muito. O texto se chama Sévigné em Ação, Sévignações, de Glória Carneiro do Amaral. Aqui é uma brincadeira com uma carta do François Truffaut, que ele fala: eu sevinho, tu sevinhas, nós sevinhamos, para dizer, nós escrevemos cartas, todo mundo escreve cartas. Sevinhar como escrever cartas. Pois bem, nas cartas da Madame de Sévigné, a gente tem registro da história, registro dos costumes, manifestações individuais, biográficas, e o que se poderia dizer também, utilização de recursos narrativos, recursos propriamente literários. E ela reúne tudo isso nas cartas. Por isso que ler as cartas apenas como uma escrita menor pode ser algo problemático. E pode dizer muito desse código entre feminino e masculino, que diz que o que é relacionado ao feminino é menor, o que é relacionado à esfera privada é menor. Então a gente pode talvez começar a problematizar esse código, essa divisão público-privado, ao estudar também cartas ou escritas de si, especialmente dessas escritoras que tiveram como foco a escrita de si, que era considerado algo próprio do campo feminino. E é interessante que até hoje, escritas de mulher, elas podem ser lidas, ainda são lidas, de acordo com um determinado crivo crítico, sob um ponto de vista de escrita de si, confessional, biográfico. É interessante como, mesmo escritas deliberadamente ficcionais das mulheres ainda são lidas nesse crivo biográfico, enfim, privado. Um texto no qual essa questão vai ser abordada é o texto Correspondência Secreta, escrito por Michel Riodel, espero ter pronunciado corretamente o nome desse pesquisador. Ele vem tratar desse texto, Correspondência Completa, da Ana Cristina César, um texto de 1979, ele foi depois publicado no livro A Teus Pés, que é uma carta supostamente ficcional, assinada por Júlia, endereçada a querido, my dear, não tem nome a pessoa a quem é endereçada, que é um texto no qual a Ana Cristina muito sutilmente vai explorar essa correspondência entre vida e obra, entre real e fictício, entre autor e narrador, e ela vai deixar o leitor ali sempre nesse limiar entre essas duas categorias. Ela vai lançar o leitor, né, o leitor que é o leitor da obra e se torna então o leitor dessa correspondência, nessa zona cinzenta entre essas categorias, e vai brincar com isso e misturar isso e problematizar essa forma de ler textos de mulher. Eu vou ler um trecho aqui desse ensaio do Michel sobre a correspondência completa, né, esse texto Correspondência Completa da Ana C. Texto longo, mas para vocês terem um cursinho de como essa questão é abordada. Essas irônicas correspondências intertextuais aqui, ele está falando tanto do fato de que correspondência completa, um pouco que se segue aos trechos que simulam diários da obra Cenas de Abril, quanto ao fato de que Ana Cristina também vai trazer Manuel Bandeira para o texto dela, a influência de Bandeira. Então, correspondência intertextual nesse sentido. Essas irônicas correspondências intertextuais abalam de uma vez só a unidade do corpo e a do texto, cheios de alçapões, costurados de empréstimos e amplamente emaranhados um ao outro.
Por isso, devemos estar particularmente atentos à problematização do gênero, entendido tanto como confusão do masculino e do feminino, cuja indecisão é patente em vários níveis, quanto como aprofundamento de uma reflexão sobre a literatura, mediante seus aspectos formais. E aqui ele vai comparar diário e carta. Comparada com o diário, a opção epistolar constitui um avanço que acompanha o sentido do texto. Ao se dirigir a um outro eleito, privilegiado, ela inicia uma abertura, supera uma forma ainda elementar de narcisismo. Porém, enquanto introduz pelo destinatário uma figura da autoridade, ela exclui também o resto do mundo, isso é, o leitor, aquele caro, o my dear da carta. E hipócrita leitor pós-baudelairiano, relegado à posição de terceiro, assimilado a um voyeur. De uma infração suscitada pela exibição sem pudor do falso diário, aqui em Cenas de Abril, passamos a uma relação triangular complexa em que a violação da intimidade se agrava com o roubo da identidade, oportunamente anônima, é verdade, de quem está suposto receber a missiva e do qual estamos forçosamente ocupando o lugar que já está falando de correspondência completa. E aí ele continua. A publicação do diário significava uma complexidade do eu desdobrado, aquele que se mostra e aquele que se contempla, olhando e se mostrando. Vou fazer uma parte que o eu desdobrado a gente também pensa nos heterônimos do Pessoa. Voltando. Na carta, pelo contrário, ninguém se mira nem se exibe. O pudor lacrado é que manda. Portanto, o que o leitor capta indevidamente não está olhando para ele. Nada tem a ver com ele. Essa questão do voyeurismo, tanto na leitura de cartas como na pesquisa sobre cartas, é tematizada no texto sobre o arquivo do Pedro Nava, que é um escritor conhecido por seu trabalho memorialístico. E o arquivo dele é bastante extenso, cartas que ele escreveu, cartas que recebeu, e tem um setor do arquivo que é relativo às cartas que ele recebeu de pessoas comuns, né? Geralmente a correspondência dos intelectuais, ela é estudada a correspondência entre dois intelectuais, dois escritores, dois artistas. E é interessante nesse arquivo do Nava que a gente pode ler correspondências de pessoas comuns escrevendo para o Nava para se manifestar sobre a obra dele, que chega muito perto deles, porque é uma obra memorialística. E esse texto, que é o texto Carta de Leitor, reflexões a partir de uma sessão do arquivo de Pedro Nava, de Marília Roquier Cardoso, é um texto que vai tematizar a pesquisa, especialmente a pesquisa desse setor específico das cartas. E ele já começa com o tema do voyeurismo, que eu vou ler aqui, que vai perpassar também o estudo de pesquisador de cartas. Isso é uma questão que eu já abordei aqui, como que a gente transita em um campo meio nebuloso, até do ponto de vista moral, quando a gente publica cartas, porque são textos, a princípio, pensados como privados. Porém, especialmente cartas de intelectuais, pessoas públicas, são textos que possuem interesse de pesquisa, interesse de conhecimento. Não só do público em geral, leitor de escritores, ou apreciador de obras de arte, de música, que tem uma curiosidade de conhecer mais sobre a composição da obra de arte, a composição literária e sobre a vida do artista, do intelectual, como também o interesse de pesquisa, do pesquisador de história, o pesquisador de literatura, o pesquisador até de filosofia, de teoria, que às vezes tem que se voltar sobre esse material primário de cartas para desenvolver uma determinada questão. Então, o estatuto da carta é um pouco nebuloso, porque temos que fazer uma ponderação desses dois interesses, na privacidade do escritor, do intelectual, que a princípio não quis que esse material fosse de conhecimento público, e ao mesmo tempo o interesse público de conhecimento sobre esse escritor, sobre a obra que ele produziu, sobre o tempo que ele viveu, sobre outros intelectuais ligados a ele, em movimento. Então, enfim, já falei sobre isso em outros vídeos aqui. E quando nós pesquisamos cartas, especialmente, usamos cartas como material primário de nossas pesquisas, é impossível não se sentir como um voyeur, intrometendo numa correspondência que não nos diz respeito. E a carta, aqui para pensar também o Walter Benjamin, a carta, quando você pega o manuscrito, acho que quem teve oportunidade de trabalhar em arquivo sente isso. Pega manuscrito de diário, manuscrito de carta, objetos que pertenceram a intelectuais, a aura do objeto, né?
quase que não quer tocar. É maravilhoso você pegar o manuscrito de um escritor. Algo que a gente não consegue sentir quando a gente só trabalha com fontes secundárias. É algo que você tem que ir no arquivo, sentir aquele cheiro de mofo, se desesperar com as condições de manutenção ali daquela preciosidade e pegar o objeto e ver. Realmente tem aura. E essa aura vem acompanhada desse sentimento problemático de voyeur, né? O que eu estou fazendo aqui? Mexendo com esse objeto que pertenceu a essa pessoa, que ela tocou. Quase não vou tocar nesse objeto, né? A última coisa que eu quero fazer, eu quero ficar olhando. Então tá, falei demais. Olha aqui o trecho do texto da Marília. O olhar que se dirige à correspondência alheia precisa primeiro assumir seu voyeurismo para depois transformá-lo em curiosidade intelectual. O fascínio exercido pelas cartas, esses registros precários de uma intimidade fugidia, estende-se a outros papéis pessoais, desde os mais estritamente privados, os diários e os cadernos de notas, até os que se destinam à publicação como memória e autobiografia. Não resta dúvida de que a atitude tão caracteristicamente vitoriana do voyeur ainda tem lugar na cena contemporânea, pois se a psicanálise vai desfazendo a ilusão da profundidade interior, enquanto a mídia simula o desnudamento dos corpos e das almas, permanece insistente o desejo de desvendar o segredo do outro. Eu acho muito importante isso que ela fala. O pesquisador tem que assumir seu voyeurismo para depois se transformar em curiosidade intelectual. Essa questão nunca pode estar simplesmente resolvida na sua cabeça. Tipo, não, tem interesse de pesquisa, não importa. Não, você tem que assumir que é uma questão problemática. Eu estou sendo voyeur, eu estou invadindo a privacidade e eu estou fazendo uma pesquisa que é interessante, que é importante, enfim. Então, a questão tem que permanecer não resolvida, eu acho. A questão propriamente moral, enfim. Eu falei sobre essa questão quando eu comentei as cartas da Catherine Mansfield, né? Há alguns anos eu fiz a leitura dos volumes publicados das cartas. E depois, pensando sobre essa questão, eu fiz um outro vídeo em que eu comentava essa questão da privacidade do escritor. Não só relativamente à publicação das escritas de si, diários e cartas, como também a publicação de obras que os autores não quiseram ver publicadas. Então, eu dei o exemplo lá da primeira obra publicada pela Henriqueta Lisboa, Fogo Fato, que depois ela negou. Então, ela nunca incluiu essa obra nas coletâneas posteriores de sua obra completa. E como é que fica, então, a situação do editor, né? A poesia, a obra da Henriqueta Lisboa não está em domínio público ainda, mas digamos que entra em domínio público. Será que a gente pode publicar Fogo Fato contra a vontade dela? Temos aí também a vontade, a privacidade do escritor que não quer ver seu nome ligado a uma obra, mas, né, esqueci, essa obra não faz parte mais, não considero como minha, foi coisa da juventude. Mas, ao mesmo tempo, o interesse do leitor, como eu, gosto de Henriqueta Lisboa, de ter acesso mais facilmente a essa obra, e mais ainda o interesse do pesquisador, né, pesquisador de Henriqueta Lisboa. Também no caso de obras que já estão em domínio público e que há diversas versões dessas obras. Especialmente no caso de obras que estão em domínio público, isso pode ser um tema interessante sobre a questão moral do processo de edição, né? Porque muitas vezes, especialmente textos antigos, havia várias versões publicadas de uma determinada obra. Por exemplo, Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, é um caso. Versões com diferenças até bastante substanciais. Qual é a versão que você publica? Para o pesquisador e para o leitor, pode ser interessante que sejam publicadas todas as versões. A primeira versão de folhetim, a primeira versão em romance, a versão posterior do romance publicado em livro, né? Isso para o leitor, para o pesquisador, é interessante. Eu tenho interesse de comparar as versões, para conhecer melhor o processo de edição da Júlia. Porém, a vontade da escritora pode ser de renegar as publicações anteriores e apenas publicar a última edição. Como se trata de uma obra, como a gente faz o sopesamento desse interesse? Curiosidade do leitor, o interesse de pesquisa e a vontade do escritor, né? No caso, a privacidade do escritor de não ver seu nome ligado a uma determinada versão de um texto. Essas são questões a serem debatidas nesse tema da ética da edição. E não é uma questão fácil de resolver e falar, isso é moralmente errado, isso é moralmente correto. Você tem que sempre transitar no meio termo e admitir que está transitando no meio termo. Essa é a questão, deixar claro
o que você está fazendo. Ó, tem diferentes versões e eu estou transitando aqui nesse meio termo porque considero que o interesse de pesquisa pode ser X, Y, Z, nesse caso pode ser interessante, etc. Especialmente considerando que se trata de uma obra em domínio público. Bom, falei demais aqui, mas é porque esse tema das escritas de si se desdobra essa discussão ética também. Voltando para a nossa coletânea aqui, para um tema que muito nos interessa, sobre o estatuto estético dessas escritas de si, especialmente quando feita por mulheres que hoje são escritoras silenciadas, nem sequer conhecidas como escritoras. E esse tema é perpassado no texto que eu vou selecionar aqui, que é o Correspondências à Condessa de Barral e Imperador Dom Pedro II, que é o texto da Nádia Batella nessa coletânea. E ela vem se perguntar da qualidade estética desses textos da Condessa de Barral. Ela escrevia um diário que ela enviava para o imperador, né? Quase como uma correspondência diária, algo que traçava esse hibridismo. E elas perguntam sobre a qualidade estética. Como é para a gente julgar isso? Porque é muito interessante de ler, mas é um texto privado. E aí, como que fica? E aí eu vou citar o trecho da Nádia. Nesse caso, talvez pudessem ser enquadrados na categoria de tantos outros textos escritos por mulheres que, se não obedecem a padrões estéticos vigentes, apresentam outros, que poderiam ser considerados dignos de nota, bem como poderiam suscitar reflexão em torno da necessária revisão dos modelos e critérios de juízo e de gosto. Esse é um tema que muito nos interessa no Clube Clássica Sem Clássico, né? O que são padrões estéticos, né? A gente nunca pode falar disso em termos muito abstratos, a gente tem que sempre concretizar, né? E pensar em que medida os padrões estéticos absorvem padrões morais, históricos, sociológicos, políticos de seu tempo. E será que a gente pode, então, criar um novo modelo de juízo, de gosto, para julgar obras que se contrapõem ou divergem, transgridem os valores estéticos de seu tempo, ou do tempo em que estão a ser julgadas? Esse é um tema de discussão também, um teminha aberto. Outra questão tematizada pelas cartas, pelas escritas de si, é a carta, ou diário, como o avesso da tapeçaria. Especialmente nas cartas enviadas por intelectuais, escritores, artistas, esse material pode ser usado para pensar a obra desses artistas. Isso é um grande tabu também, pensar a obra com base em elementos biográficos, e a carta aqui também vista como elemento biográfico. Então a gente tem que separar primeiro a carta, problematizar a questão da verdade da biografia na carta, porque a carta é escrita também, é elemento retórico. E segundo, problematizar o uso da carta para se pensar a literatura produzida por intelectuais. Tem duas crianças brincando. E aqui tem um texto muito interessante, que é o texto Orgulho de Jamais Aconselhar, Mário de Andrade e os Moços. Esse texto é do Marcos Antônio de Moraes. O Mário de Andrade figura aqui em 3 ensaios. É uma figura muito importante, né, na literatura, especialmente na literatura modernista. E esse texto vai tematizar conselhos dados pelo Mário, em que ele vai expor a sua visão de mundo, a sua visão estética. E uma carta que é citada nesse texto que me chamou a atenção é uma carta do Mário ao Cassiano Nunes, em 8 de janeiro de 1944, em que ele tematiza o que ele considera importante como valor estético de um texto literário. Então, ele diz que o texto literário deveria lhe causar uma sensação do insolúvel. Ele estava falando dos versos de um determinado poeta. E ele diz, eles são bons, mas eles não são excelentes. Por que eles não são excelentes? Porque eles não me feriram, não me maltrataram, não ficaram insolúveis em mim. Bom, é isso, eu poderia continuar a falar aqui costurando os temas e as cartas tratados nesse volume, mas vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se quiserem debater mais especificamente temas suscitados por esses ensaios ou esse tema em geral, vamos fazer isso nos comentários, enfim. Eu vou tentar deixar links aqui de outros vídeos sobre cartas que mencionei nesse livro. E só para voltar ao trecho que eu citei aqui no início, que é o trecho da carta do Freud, voltar nesse tópico da carta como elemento de construção de comunidade, porque é construção de comunicação, de um eu que se volta para o outro e, ao se voltar, reconhece a legitimidade do outro, tal como ele é, com as divergências, as diferenças, sentimentos negativos, negatividade, defeitos que ele possui, que reconhece a legitimidade da existência desse outro e a capacidade de comunicação com ele, o valor da palavra a ele atribuído. Eu acho que o valor da nossa palavra, da nossa existência, ele só existe se a gente reconhece o valor da palavra do outro e da existência do outro. E a carta, como mecanismo disso, é muito importante. Nesse volume, que é um volume do ano 2000, na apresentação, os organizadores já discutem que elas temem o fim das cartas por causa do e-mail.
Muita água já correu debaixo dessa ponte. A gente já sabe que e-mail já é uma coisa, né? Uma coisa do passado. Agora é mensagem imediata, story, sei lá o que, TikTok, eu nem sei, já tô fora aí, já tô ultrapassada. E aí, voltando a esse tempo, a esse tema, né, de que nos falta esse espaço de construção do eu com a construção do outro. Embora mecanismos de comunicação imediata sejam vários, mas criar esse espaço é algo que necessita da nossa disposição de sermos contrariados, que é, na verdade, simplesmente a descoberta que vem com a idade adulta de que nós não somos o centro do universo, que outros existem, têm legitimidade de existir e têm legitimidade de existir de forma diferente, e que essa diferença é comunicável. Viajando na maionese aqui, é isso, é porque eu acho esse tema interessante, enfim, o desdobramento desses temas de escritas de si, especialmente cartas. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro. Cisne. Cisne, Nook.